Chega aí que hoje eu quero falar com você que acha que não tem nada ou que o que você tem é pouco. Valoriza muito o que os outros têm. Conversa com as pessoas e fala, você é muito inteligente. Conversa com outro, é porque esse tem dinheiro, esse tem sabedoria, esse tem capacidade intelectual. E sempre o seu é pouco. Eu quero hoje ensinar você a valorizar o pouco que você tem e crescer com isso. E quero começar usando a sabedoria bíblica, que está lá em Mateus capítulo 14. O texto vai falar que Jesus estava andando por sobre as águas, os discípulos estavam no barco, eu acho que a maioria conhece essa passagem, e eles com medo, pensando que era um fantasma, mas Pedro olha e fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixe eu ir encontrar com o Senhor. E Jesus fala, pode vir. Pedro ele sai do barco e ele dá alguns passos por sobre as águas e ele começa a submergir, ele começa a afundar. Jesus o toma pela mão e fala, homem de pouca fé ou homem de pequena fé, por que duvidastes? Vamos encerrar o texto por aqui e eu quero falar sobre isso. Pedro fracassou? Pedro venceu? O que aconteceu com Pedro? Porque Jesus foi muito claro para ele falar que o que ele tinha era pouco, que a fé dele era pouca. Só, querido, que eu quero aqui usar Pedro para te dizer, né, independente do seu credo religioso, para dizer para você, usa o pouco que você tem. O que Pedro fez foi usar o pouco que ele tinha. A fé era pouca? Era, mas ele tinha. Talvez o que você tem, o dinheiro é pouco? É, mas você tem. A inteligência é pouca? É, mas você tem. A sabedoria é pouca? É, mas você tem. A capacidade é pouca? Mas você tem. Usa o pouco que você tem. Com o pouco que Pedro tinha, ele andou sobre as águas. Com o pouco que Pedro tinha, quando Jesus foi acesso, quando ele ascendeu aos céus, ele deixou sobre Pedro a responsabilidade de conduzir a igreja. Pedro substituiu a função de Jesus aqui. E olha, Pedro, ele não tinha os títulos que Paulo tinha, por exemplo. Pedro ele não era um erudito, ele não era um intelectual, ele era um pescador. Mas Pedro, a primeira vez que Pedro falou para uma multidão, ele alcançou 3.000 pessoas. E para alcançar 3.000 pessoas, querido, eu tive que falar mais de 10 anos para ter um público assim. Então, o que você tem feito com o pouco que você tem? Talvez Deus tenha te dado pouco para você multiplicar. Lembra da parábola dos talentos? O que ganhou um não valorizou, enterrou. Só porque era pouco. Talvez você está enterrando o pouco que você tem. E aí é independente de religião. Eu estou falando para a vida. Você é uma pessoa que sempre olha o outro é inteligente. É desculpa para não sair do lugar. Você também é. Ah, mas a minha é pouca. Desenvolve ela. Multiplica ela. Você tem pouco conhecimento, desenvolve ele, multiplica ele e mais transborda. Eu sempre ouço, a coisa que eu mais escuto é as pessoas falarem, eu queria tanto ajudar os outros, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho o que oferecer. Se eu tivesse dinheiro, eu ia construir um prédio, ia fazer uma ONG, ia montar um projeto social maravilhoso de ensino de línguas, de idiomas, de não sei o que. Balela! O que você sabe fazer? Usa o pouco que você tem e transborda. Usa o pouco que você tem. Simples assim. Ajude com o pouco. Você sabe fazer o quê? Crochê? Ensina a fazer crochê. Você sabe falar inglês? Ensina os outros a falar inglês. Ah, eu só sei mal falar o português, eu só assino meu nome, eu escrevo coisa. E tem gente que não sabe nem isso. Ensina para elas. Transborda o que você sabe. Transborda o que você tem. O problema é que você não valoriza o pouco, o problema é que nós não valorizamos o pouco que tem, queremos o muito, querido. Tudo que é pequeno tem potencial para crescer. O que nasce grande é monstro, vai dar errado. Então, o pouco que Deus está te dando, o pouco que o Criador está te dando em qualquer área, espiritual, financeira, profissional, intelectual, emocional, saúde, usa o pouco para transbordar, multiplica o pouco que você tem, porque ele te deu pouco, mas ele também te deu capacidade de multiplicar, capacidade de multiplicação. Usa o pouco que você tem, multiplica. Usa um talento que você tem, ao invés de enterrar, multiplica ele. Acrescenta. Sabe, tem pessoas que sempre arrumam um jeito de transbordar, transborda. O meu sonho é falar para a multidão. É falar para a multidão? Fala para um. Eu só tenho 3 pessoas que me escutam. Fala para essas 3, fala para o amigo que te ouve, fala para o familiar, não importa, transborda. Aí eu queria ser uma pessoa que pregasse muito, eu queria falar muito da Bíblia, mas eu não sei, não tenho conhecimento. Então usa o versículo que você sabe, usa o conhecimento que você sabe. Eu deixei essa tela aqui, que eu estou estudando, né? Estava aqui ouvindo alguns pensadores, algumas pessoas que já estão onde eu quero estar. Eu estou preparando aqui uma palestra, que eu vou dar mais detalhes, é algo grande, é uma porta grande que Deus abriu aí. E
Porque eu uso o pouco que eu tenho. Eu sempre tive sonho de palestrar para grande público, eu sempre trabalhei, sonho não, é propósito, é projeto, mas eu sempre falei para pequenos públicos, eu nunca perdi, quem me conhece sabe, eu não perco a oportunidade de transbordar na vida de um, de dois, de três, de cinco, de 10, de 50, e Deus tem me dado públicos grandes, porque eu sempre vou transbordar com o pouco que tem. Eu ainda não sou o cara que eu quero ser, eu ainda não estou no nível que eu quero chegar, eu ainda não alcancei o grau, o potencial, o patamar que eu quero estar, mas eu sei quem eu sou e eu uso o pouco que Deus me deu. Usa o pouco que você tem. É pouco dinheiro? Eu queria montar um negócio, mas eu tenho pouco dinheiro. Então, eu queria montar uma loja de roupa, mas eu só tenho R$ 100. R$ 100 dá para comprar 3 peças de roupa. Começa com pouco que você tem. Tudo que começa grande tende a falhar. Para a gente finalizar, eu vou usar mais um texto bíblico, né? Você pegar lá no Gênesis, Deus ele cria Adão. Sabia que Adão, o primeiro Adão, ele nasceu grande? A Bíblia não fala dele nascendo criança e crescendo, ele nasceu grande. O que aconteceu com ele? Fracassou, falhou, deu errado, pecou, saiu do propósito. O segundo Adão, quem representa o segundo Adão é Jesus. Você vai ver que esse nasceu pequeno. Nasceu criança, cresceu e não falhou, não fracassou e até hoje continua crescendo. Lembra de João falando, João Batista? Que diminua eu para que cresça o Senhor. É assim, querido, você é pequeno, o seu talento é pequeno, o seu financeiro é pequeno, talvez o seu intelectual ainda é pequeno. Multiplica, vai crescer. Tudo que é pequeno tem potencial para crescer. Entenda isso. Se você hoje está se sentindo pequeno, está sentindo pouco, está achando que o que você tem é pouco, saiba que o seu potencial para crescer é gigante. E o Criador te abençoe e multiplica o que você tem. Grande abraço, que o Criador te abençoe, multiplique os seus talentos. Não enterre. Plante, invista e transborde na vida das pessoas. Grande abraço e até a próxima.